no nosso estúdio, né? Eu quero ficar aqui no holofote. Vamos lá, crianças. Bem, estamos da quarentena e hoje a gente vai ver um tema super importante, tá? Que eu ainda não vi com a turma de vocês. Que seria o que é a teoria da justiça. Tá, pessoal? Lembrando que na aula passada, né, a gente já deu uma olhadinha sobre questões do Estado liberal, né? Vou até abrir aqui o pitch de vocês para eu poder me situar melhor, pessoal aqui da DNTA. Só para a gente ver aqui, fazendo um pequeno apanhado do que a gente já viu, tá? Então, a aula passada a gente falou sobre o Estado liberal e hoje a gente vai ver o que é teoria da justiça e, né, no abrangente, como é que ela se conecta com a discussão que a gente vai ter aqui em sala de aula. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá, o que a gente consegue entender por teoria da justiça, tá? A teoria da justiça, ela vai nascer com Aristóteles, mais antiga, tá, pessoal? E Aristóteles vai escrever um livro chamado Ética a Nicômaco. E numa dos capítulos de Ética a Nicômaco, ele fala justamente do que seria a teoria da justiça. E para Aristóteles, a justiça ela é uma virtude, tá, de uma comunidade política. Então, vamos pensar que nós aqui, tá, no nosso Hangouts, no nosso Meets, comunidade política. Tá? Comunidades políticas, elas também podem ter características como justiça. Justiça vai ser, para Aristóteles, portanto, uma virtude, e aí justiça seria o contrário de uma virtude, seria tá? E como, para Aristóteles, a gente consegue chegar à justiça? Pessoal, a justiça para Aristóteles nada mais vai ser, tá? E a frase, ela não é assim, mas o sentido da frase é o mesmo, tá? A frase que Aristóteles vai dizer não é exatamente essa, mas Henrique, agora de cabeça eu não vou conseguir te dizer qual é o capítulo, mas se eu não me engano é o livro 5 de Ética Nicômaco, tá? Eu não estou com ele aqui, nessa casa, tá? Mas eu posso fazer essa consulta para ti e te responder, mas se eu não me engano é o livro 5, tá bom? Então, Aristóteles vai dizer, aquela célebre frase, né, de que a justiça dar a cada um segundo as suas necessidades, né? Então, para Aristóteles, o Estado, ele deveria manifestar essa justiça nem pelo excesso, nem pela falta, tá? A gente pode até levantar isso a partir do momento político, né, social que a gente está vivendo. Eu não sei se vocês tiveram notícia, tá, do que uma medida emergencial do governo, de que durante essa crise vai ser dado um vale, né, um benefício, não é coronavírus, tá, pessoal, assistencial, de R$ 200 para as pessoas não sentirem tanto impacto, ou pelo menos como uma forma de amenizar os impactos da crise dessa pandemia, tá? Eu espero que vocês estejam sabendo disso, porque foi noticiado nos jornais. R$ 200 é melhor do que nada, mas a gente sabe que, do ponto de vista da justiça social, é muito pouco, né? Principalmente quando a gente percebe que tem funcionários públicos do alto funcionarismo público federal que estão ganhando muito, muito, muito dinheiro. E, inclusive, já está sendo estudada uma proposta, tá?
polêmica de reduzir o salário de juízes, assessores, de funcionários públicos da Justiça. Eu não vou me pronunciar, tá, sobre isso nesse momento, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, que o salário dos servidores da Justiça Federal já há muito tempo, tá? Viviane, o áudio, aqui eu estou conseguindo escutar vocês normal quando vocês pedem para entrar, que toca uma campainha. Tenta dar uma olhadinha para ver se não é sua conexão, tá? E não se preocupa, vai ficar gravado. Então, mesmo que você não esteja me ouvindo agora, você vai me ouvir um dia. Eu tenho fé, tá? Já não tem um teto salarial para funcionários públicos. Pois é, Gustavo, só que a medida é provisoriamente esse valor, né, que as pessoas elas estão ganhando, né, e aí depois da crise isso retoma, tá? A ideia seria essa, pegar esse excedente, vamos dizer assim, essa receita e fazer isso redistribuindo isso para assistência social, economia, saúde, que vão ser as áreas mais impactadas. Então, para Aristóteles, ele vai dizer que a justiça ela não pode ser nem o excesso e nem a falta, né? Por exemplo, dar para uma pessoa mais do que ela precisa, e eu não posso. Isso, na verdade, é uma noção de justiça, pessoal, que a gente aplica até hoje, tá? Não sei se o Igor vai chegar a tratar disso com vocês, tá? Mas, Pedro Henrique, é um meio termo, tá? A justiça seria um meio termo, seria a justa medida, tá? Eu não sei se o Igor vai tratar nesse período com vocês isso, mas a gente tem, inclusive, uma teoria dentro, né, do controle de constitucionalidade, também dentro dos julgamentos sobre direitos sociais, acerca do mínimo existencial, né? O que é o mínimo existencial? O Estado, ele é obrigado a dar para as pessoas, né, garantir os direitos sociais através de políticas públicas, então, ele tem que garantir o mínimo para que essas políticas sejam efetivas. Então, o mínimo existencial, por exemplo, escolas públicas, saúde, a saúde operando com um patamar mínimo, tá? Que não pode, o Estado não pode cair abaixo disso, senão ele estaria violando os direitos sociais. Então, vem muito dessa ideia de que a gente não pode dar menos do que cada um de fato precisa, mas também você não pode dar muito. E aí vem aqueles julgados do STF que falam sobre o custeio de tratamentos de saúde que são caríssimos, de pessoas que têm doenças raras e que o tratamento é só, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí o Estado utiliza o que seria o argumento contrário, né, que é a limitação do dever do Estado de arcar com esses direitos sociais de forma individualizada. Ele vai chegar e vai dizer, olha, se eu te der esse tratamento, que é só para você é R$ 1 milhão, é 1 milhão que eu deixo de investir em unidades básicas de saúde, por exemplo, entende? Então, isso são coisas que se relacionam muito com a questão da justiça, e percebam que é um debate que ele nasce lá em Aristóteles e até hoje a gente está debatendo isso no STF, tá? Então, é algo que tem muita aplicação prática para nós que somos do direito, tá bom? Então, para Aristóteles, a justiça ela vai ser a justa medida das coisas, tá? O caminho do meio. A comunidade política, portanto, ela precisa ter essa virtude, senão o caos social vai imperar, né? Se Aristóteles estivesse vivendo no Brasil de hoje em dia, eu acho que ele teria morrido de desgosto, mas tudo bem, tá?
E, nesse sentido, portanto, pessoal, Aristóteles vai dizer para a gente também que uma das formas de você alcançar a justiça social, que é justo, é através das leis. Por que as leis? Porque as leis, elas são elaboradas pelos cidadãos. Têm os critérios para poder serem considerados homens, para participarem da vida política. Então, é uma certa idade, né? E também o poder aquisitivo. Mulheres, crianças, jovens, escravos não vão ser considerados cidadãos. E aí a justiça, ela vem justamente desse processo político, ou seja, um processo de decisão colegiada, tá? Onde os cidadãos, eles vão chegar no meio termo, ou seja, eles vão chegar numa decisão em conjunto para poder elaborar essas leis. E por isso as leis deveriam ser seguidas, porque elas são oriundas de um processo político válido. E é injusto você não seguir as leis. E aí, quando Aristóteles é condenado à morte, tá? O que é que ele faz? Ele se esquiva de tomar o veneno? Não, ele mesmo pega o veneno e toma. Por quê? Porque ele diz, seria uma hipocrisia, eu defendi a justiça a minha vida inteira, e agora, no momento da minha morte, eu que estou sendo sentenciado a tomar o veneno, não fazê-lo, né, de mão própria, tá? Então, essa seria a gênese da teoria da justiça, tá, pessoal? Só que Aristóteles vai dar para a gente, tá? O pontapé inicial de uma discussão que vai, ó, render muito, muito, muito. Praticamente todos os filósofos que vieram depois, que de alguma forma falaram de política, falaram de teoria da justiça, tá bom? Então, a teoria da justiça, ela pode se ocupar de dois focos principais, tá, pessoal? Ela pode se ocupar, deixa só eu ajeitar aqui a minha câmera, porque eu percebi que nós estamos um pouco tortos aqui na nossa transmissão, tá? Alguém tem dúvida? Dúvidas, pessoal? Sim, não? Segue o barco? Ah, olha, eu acho que tá aparecendo tudo aqui. Não, 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 não. Peraí, deixa eu ver aqui em cima que teve alguém que fez um comentário enorme. Se não me engano, para Platão, justiça é a justa divisão das atividades na poli de acordo com a vocação de cada pessoa. Aquela questão de quem é forte vai para o exército, esqueci o resto. Ah, Pedro Henrique, Platão, ele é praticamente um. Se você for parar para pensar, ele é praticamente inimigo da liberdade, né, nesse sentido. Os liberais odeiam essa ideia de que você tem que fazer aquilo de acordo com a sua vocação e, na verdade, é o Estado que decide. Porque, veja bem, eu, tá, de como isso é muito ruim do ponto de vista. Quando eu estudava no ensino médio, eu tinha uma amiga chamada Marília. E a família dela, desde pequena, botou a Marília para estudar piano. E assim, a Marília tocava piano de uma forma absurdamente, assim, era possível dizer que a menina tinha talento para coisa. E aí, um belo dia eu perguntei, Marília, tu gosta de tocar piano? E ela disse, não, eu odeio. Eu só faço porque meus pais gostam. Então, assim, ok, Platão vai dizer que a gente tem que fazer as coisas de acordo com a nossa vocação, mas será que a nossa vocação de fato nos faz feliz? Porque uma coisa é tu ter talento, né? Tu teres a coisa, mas aquilo de fato te traz felicidade, né? Por isso que os liberais, eles batem muito em cima dessa tecla, e a gente vai ver isso, né, nas nossas discussões,
Geise, você tá grávida? Desculpa te perguntar. Ou não, né? Não sei. É, ainda não. Mas a quarentena tá aí. A quarentena tá aí para isso. Vamos lá, que a gente quer um mascotinho para tear. Olha, eu quero te dizer que não tá tão amarrado assim, não, viu? Se até agosto a coisa não melhorar, dá bastante tempo de você, né? De você providenciar uma Maria aí para as nossas vidas, tá? Não, não vai ter tédio nenhum, porque muitas aulas para vocês assistirem, tá? Não venham com essas brincadeiras para cima de mim. Tá, pessoal? Então, assim, os liberais eles vão bater muito nessa tecla de que o indivíduo tem autonomia, tá? Ao contrário de Platão, que diz que, né, na polis a gente tem que ter uma divisão justa daquilo que, enfim, né, que é a vocação, tá? Então, pessoal, se a gente for fazer um apanhado, desculpa, aí porque eu tô no ar-condicionado e aí meu nariz entope mesmo. Se a gente for fazer um apanhado de todo mundo que vai, de alguma forma, conversar sobre justiça na filosofia, a gente vai ter, por exemplo, Tomás de Aquino, a gente vai ter John Stuart Mill, a gente vai ter Jeremy Bentham, a gente vai ter, nossa, a gente vai ter o Michael J. Sandel, que é tipo, um dos mais atuais, o John Rawls, que é um dos principais, né, é o principal nome do liberalismo, é o divisor de águas, né, dentro do liberalismo. A gente vai ter até gente que não é da filosofia se metendo no assunto, que é o caso do Amartya Sen, que ele é economista. Tem alguém querendo se manifestar? Estou ouvindo pessoas com o microfone ligado. Você, Ivanira, isso, muito obrigada, tá? Então, pessoal, vamos lá começar um pouquinho do que seria esse debate da teoria da justiça e como isso influencia a nossa vida aqui no direito, tá? A teoria da justiça, portanto, ela vai se ocupar de dois pontos principais, tá? O que a gente precisa, tá? Distribuir e como a gente vai distribuir, tá certo? Então, quando a gente falar de teoria da justiça, pessoal, pensem em recursos e processos de distribuição de recursos, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Existem autores que não vão definir aquilo que precisa ser distribuído. E aí, os liberais, em geral, eles se encaixam nesse ponto, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? E esse eu acho que é um ponto crucial da aula, tá? Se tem um momento da aula que vocês precisam prestar atenção, é esse. Quando eu digo que os liberais, eles não querem, eles não se importam, na verdade, em qual é o bem que precisa ser distribuído, é porque eles estão dizendo para a gente o seguinte, olha, eu, enquanto liberal, eu não sei o que é melhor para os outros, eu só sei o que é melhor para mim. Vocês conseguem entender isso? Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa bela peça, tá? Que é um gatinho de artesanato, tá? E esse gatinho é um bem. A gente pode imaginar que ele é um bem qualquer, assim, tá? É um objeto que traz muita felicidade para as pessoas, tá bom? E o Estado pode pensar o seguinte, bem, eu acho que todo mundo precisa de um gato laranja de madeira, tá? E ele começa a fazer, então, a distribuição de gatos laranjas, tá? O que o liberal vai dizer? O liberal vai dizer assim, meu amigo Estado, você não sabe se eu preciso de fato de um gato laranja, tá bom? Você não sabe nem me dizer qual é a serventia desse gato laranja.
Tá certo que ele é muito lindo, ele tem um sininho que faz barulho, mas você não sabe dizer qual é a real necessidade que eu tenho nesse momento. Então, como é que você pode definir isso como um bem? Para os liberais, pessoal, o bem, o maior bem, o principal bem, vai ser o bem da liberdade, porque com a liberdade você consegue, tá? Já vou te responder, Pedro Henrique, já estou quase, vou chegar lá, tá? Então, assim, o Estado, ele não vai saber aquilo que eu preciso. E, portanto, para os liberais, a liberdade ela é o único bem possível, tá? E aí cada autor vai ter a sua visão de como essa liberdade ela vai desempenhar um papel na sociedade. Mas os liberais vão dizer, olha, Estado, você não sabe, você não tem por que definir o bem, mas você precisa definir os processos de distribuição, de acesso aos bens. Parece até ser uma coisa meio louca, né? Como é que eu vou dizer que eu não posso definir o bem, aquilo que é o bem que vai ser distribuído, mas eu posso definir o processo de distribuição, tá? E aí é que vem, vou utilizar aqui um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Gente, há muito tempo atrás, em Minas Gerais, tinha um prefeito que ele fazia como é que eu posso dizer para você? Tinha uma campanha chamada Leite e Pão. Era uma campanha de distribuição gratuita, né? Porque sempre vai ter alguém que vai pagar isso, só não é o usuário, tá? De leite e pão. Então, todo final da tarde, você passava no centro de distribuição e você pegava 1 litro de leite e um saco de pão, tá? E aí, isso era dinheiro público sendo investido, tá certo? Vocês, se o nosso prefeito chegasse e ele dissesse assim, hoje eu vou instituir uma política de leite e pão e no final da tarde todo mundo vai poder pegar leite e pão, o que vocês achariam dessa política? Botem aí nos comentários. Eu já vou te responder, Pedro Henrique. Dá só uma seguradinha aí. Boa demais. Acharia ótimo. Não existe almoço grátis. O Bruno tá antenado. Interessante. Muito bom. Tá. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá, gente? E se ao invés da política de pão e leite, o nosso prefeito ia quebrar o município? É de graça, Milena, é de graça para quem vai pegar. Agora, para alguém não vai sair de graça, tá? E se o prefeito ele viesse e dissesse assim, olha, todo mês eu vou dar R$ 50 para todo cidadão altamente para a pessoa gastar com o que ela entender, com o que ela achar que é bom. O que vocês vão achar disso? E aí? R$ 50 todo mês para vocês gastarem com o que vocês quiserem. Eu vou até tomar uma água. Estranho, desnecessário. Aí a gente já começa a ter outros tipos de resposta. Calma, a gente vai chegar lá, Ivanira. Acho muito. Tá bom, gente, então vamos lá. Para pensar que se cada cidadão pegar todo dia um saco de pão e um pacote de leite, uma garrafa de leite, se a gente somar, no final do mês dá R$ 50, tá? Eu estou jogando um cálculo aí bem, bem besta, tá? R$ 50 no final do mês para cada cidadão. O que o prefeito estaria fazendo ele estaria deixando de definir o bem, ou seja, ele está assumindo que nem todo mundo está afim de comer pão e leite, e ele está dizendo assim, olha, eu vou te dar o recurso, um recurso indefinido, porque é isso que o dinheiro é. O dinheiro ele é um recurso indefinido, ele pode ser convertido em qualquer coisa, ele pode ser convertido num gatinho laranja para decorar a sua estante,
Ou ele pode ser convertido num copo, ele pode ser convertido num celular, tá? Essa que é a função do dinheiro, é você adquirir bens e serviços. E ele estaria dizendo, olha, você sabe o que, que você precisa. Então, eu vou te dar um recurso que pode ser convertido em qualquer coisa e você usa do jeito que você quiser. Isso parece alguma política para vocês? Alguma política que o nosso país já implantou? Estou esperando vocês responderem. Bem, já que ninguém respondeu, essa política ela muito se assemelha ao Bolsa Família, tá, pessoal? O Bolsa Família, na Professora, a verdade, ele turma tá respondendo unificou no um chat. monte de coisa. Oi? É porque a turma tá respondendo no chat. A gente não ligou o microfone para poder falar, mas todo mundo respondeu no chat. Ah, sim. Tá, deixa eu ver aqui, é porque eu não tava chegando para mim, tá? Peraí, deixa eu ver aqui as respostas de vocês. Ui! Professora, sem querer falar de política, mas já falando, o que a senhora acha que devemos ficar em casa e nos prevenir ou voltar a trabalhar, pois chega um momento que será impossível se manter em casa? Só abrindo parênteses aqui com o comentário da Josi. Josi, até o final dessa pandemia, que provavelmente será em agosto, está sendo esperado um total de 1 milhão de mortes caso a gente saia de casa e vá para a rua trabalhar, tá? 1 milhão de brasileiros que poderão morrer pelo fato deles de simplesmente a gente não querer parar a economia nesse momento. Então, o que é que você prefere? Você prefere ser uma pessoa que está passando por aperto financeiro, mas está viva, ou uma pessoa que está mais ou menos financeiramente, mas não está mais viva? Tá? E assim, não é 1 milhão de outras pessoas, é 1 milhão que pode ser eu, pode ser seu pai, sua mãe, se estiverem vivos, pode ser o filho de alguém, pode ser a gente, pode ser a direção da faculdade, pode ser o namorado ou namorada. Então, assim, entre parar minha vida 4 meses para salvar metade dessas pessoas, porque a diferença entre a gente ficar em casa, entre, assim, a gente ficar em casa parar tudo durante um tempo e a gente sair para a rua para trabalhar é 500 mil pessoas. E 500 mil pessoas, se você não consegue mensurar o que é, basta você jogar assim no YouTube. É show Rolling Stones Copacabana. 500 mil pessoas é metade do que vai aparecer nesse vídeo. E a gente pra caramba. E é mais do que a população total da nossa cidade. Então, eu de verdade, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço sim, tá? Se for para salvar 500 mil vidas, eu estou disposta a ficar em casa até agosto, tá? Ó, ela deveria pagar esse valor e investir em outras situações. Bolsa Família, sim, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família. Ahn, Aí a Josi ainda fala assim, na verdade, para uns é morrer ou morrer, né? Porque eu passo por aperto, mas nesse momento tem gente que não tem mais nada em casa, uma realidade triste. Pois é, aí vem as políticas do Estado agora. Não significa que a gente não possa ajudar e ter as nossas redes de apoio. Mas é aquela coisa, eu não estou trabalhando com uma estimativa da minha cabeça. Isso é um dado real, tá? Se a gente não fizer lockout, a gente vai ser que nem a Itália, só que pior, porque lá na Itália eles têm um serviço de saúde que funciona, o nosso não funciona. E eu estou só contabilizando mortes pelo coronavírus, tá? Não aquelas pessoas que vão precisar do sistema de saúde em algum momento que não tem nada a ver com corona, por exemplo. Pessoas que vão ter infarto dentro de casa e vai precisar do SAMU. Não vai ter, entende? Então, por mais que esteja apertado agora, a gente tem que segurar os cintos, porque se a gente estiver vivo, a economia a gente consegue resolver. Agora, se muita gente morrer,
é bem pior, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, o Bolsa Família é o melhor exemplo de política liberal, porque perceba, eu não estou definindo o bem, eu estou te dando, na verdade, uma ferramenta para você adquirir coisas, né, que você acha importante. Então, por excelência, o Bolsa Família é uma política liberal. E olha só que curioso, uma política liberal num governo que se dizia de esquerda. Então, agora vocês começam a perceber que o governo não é tão de esquerda assim, tá? Bem, vamos lá. Então, isso seria a concepção liberal daquilo que a Professora, gente tem que considerar do ponto de vista da justiça. Oi, quem fala comigo? oi, é a Josi. Oi. Eu acho assim que, tipo, é uma forma, para mim, como Bolsa Família, qualquer outro desses sistemas, é uma forma de deixar as pessoas escravos do sistema, na verdade, dependentes dele, né? Na verdade, se eles fossem acessar, dar algum tipo de acesso grátis, entre aspas, à população, seria educação, né? Mas eles querem cada dia mais tornar as pessoas restritas à educação, porque assim, as pessoas ficam leigas e acham que o que o governo diz que está dando, que na verdade ele não está dando, ele está apenas devolvendo aquilo que já foi tirado da própria população. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, a minha percepção, né? Tá, Josi, mas aí agora eu vou Sobre a... trabalhar com um dado também estatístico, tá? O Uhum, Bolsa Família, ele não deixa as pessoas dependentes. O que que acontece? Se você for pegar os estudos que falam do impacto dessa política, essas pessoas, na verdade, elas pegavam uma parte dessa renda e elas reinvestiam, tá? Então, assim, eu uhum, vou te dar um exemplo mais clássico, que foi um exemplo, assim, que aconteceu dentro do meu ciclo de pessoas. uhum, Eu tinha uma colega de faculdade que ela fazia a faculdade pelo ProUni e os pais recebiam Bolsa Família, né? O que que eles faziam? Uma parte da Bolsa Família ia, né, para as despesas da família, então água, luz, essas coisas, né? E uhum, uma outra, uma outra parte dessa renda, eles compravam coisas como, por exemplo, material para fazer sacolé ou din-din, chup-chup-chup, como vocês quiserem chamar. uhum, Eles uhum, compraram um computador com uma impressora de toner para fazer uma Xerox, né, na porta de casa, e uhum, eles compravam, assim, tipo, material para fazer empada. Então, assim, virou uma vendinha na frente da casa. Será que isso é, é se acostumar com o dinheiro que o governo dá, ou é um dinheiro que eu vou pegar e eu vou reinvestir para gerar mais renda? Eu estou fazendo o dinheiro trabalhar para mim. E o dado estatístico aponta que esse dinheiro, na verdade, ele criou um boom de negócios informais, tá? Então, uhum, assim, as pessoas, elas veem o Bolsa Família de uma maneira muito errada, mas os dados científicos mostram completamente o uhum. contrário, completamente, entende? O que acontece na verdade, é um estudo muito, muito Entendo. bacana, vocês podem Assim, ver na não internet acho que é também, que ele 100% ruim o Bolsa relaciona. Família, mas, mas, mas se fosse investido mais em Eu prefiro educação, que tu escreva, Josi, porque eu não consigo te mas se ouvir fosse direito, investido mais fica em com muito educação, eu ruído. acredito que menos pessoas. Tu podes escrever, porque aí eu consigo. Tá com muito Eu quero eco. dizer assim, que se fosse investido mais em. Tá bom, tá. Tá? Se tu conseguires escrever, é melhor. Mas, Pedro, de uma certa forma, a gente está, né, debatendo teoria da justiça, porque eu estou debatendo teoria da justiça aplicada. Veja bem, o ponto da Josi é que deveria se investir mais em educação, e está correto. A educação, ela ajuda a gente a qualificar as pessoas, né? Só que qual é a área da educação que ela vai, de fato, tirar as pessoas da miséria? É investindo só em universidade federal e deixando a educação básica sem investimento? Não, eu preciso ter uma equalização entre esses dois investimentos. Então, a educação básica, ela precisa de investimentos, e esse investimento ele foi sendo feito nos últimos anos no Brasil. Só que a gente tem um grande problema, tá? O problema é aquela emenda constitucional
tradicional, que ela limita na prática os investimentos em educação durante 2 gerações, tá? Que seriam os 20 anos, né? E sobre isso, se vocês quiserem, eu tenho um artigo que eu posso passar para vocês depois, que ele foi aprovado pela revista da Faculdade de Vitória, Qualis A1, tá, galera? E também tem outro problema, eu preciso investir em assistência social, tá? Em políticas que vão trazer para a gente uma rede de proteção para famílias mais carentes, tá certo? Só que, assim, realmente, dar só a injeção de dinheiro no mercado não é o suficiente. Educação, ela é fundamental para você conseguir qualificar as pessoas, mas principalmente para que elas se desenvolvam por si próprias, para si, né, para serem cidadãos, para serem seres críticos, tá? Para que tenham estrutura na vida, tá certo? Só que isso é o mais difícil, é muito mais fácil fazer o Bolsa Família, né? E o Bolsa Família sozinho, ele tem impacto, mas ele não muda a realidade, tá bom? Mas o fato é, a estatística já provou, Bolsa Família, ele é uma política que adianta, tá? Porque ela ajuda a injetar dinheiro na economia. E aí vocês têm que lembrar do Adam Smith, tá? Que o Adam Smith vai dizer que as pessoas elas precisam consumir para a economia rodar. E quando a economia está aquecida, a gente consegue inserir as pessoas, tá? Nesse sistema. E eu acabei de derrubar todos os gatos aqui da estante. Ganho de pessoas, todas as pessoas me veem, elas me dão gatos para decorar a minha casa, tá? Gatos de madeira, de cerâmica, tudo quanto é coisa, tá bom? Então, isso, na verdade, seria a concepção liberal, pessoal, da teoria da justiça. A gente não vai definir o que é o bem, mas a gente vai definir processos para que as pessoas possam acessar os bens. E aí entra toda aquela galera que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Justiça distributiva. A gente vai chegar lá, tá? Na verdade, assim, Farina, eu não sei se esse é o teu sobrenome. Eu não tô lembrada. Se tem alguém com sobrenome Farina, você pode dizer seu... Ah, sim! Olha só, que pessoa horrível. Meu Deus do céu. Desculpa, Andressa. Porque você está usando um codinome, né? Mas com relação à justiça distributiva, é justamente isso. Tá, também não entendi. É justamente sobre isso que a gente está conversando, tá certo? Sobre aquilo que tem que ser distribuído e como que a gente vai distribuir, tá bom? Outra coisa que eu preciso conversar com vocês. Ao contrário do liberalismo, outras correntes de pensamento filosófico vão, tá, trabalhar uma concepção diferente de como é que a gente vai lidar com esses dois aspectos, o bem e os processos para acessar o bem, tá? E aí, gente, geralmente os marxistas, né, não Marx em si, e aí eu vou responder a pergunta do Pedro Henrique 500 anos depois. Marx não era exatamente um teórico da justiça, ele influenciou, né, outros teóricos da justiça marxistas, tá? Inclusive, eu vou depois dar uma olhadinha aqui no meu material para ver se eu coloco lá no portal um texto que o próprio Dworkin, o Ronald Dworkin, ele vai comentar sobre o pai do marxismo norte-americano, tá? Tem também um outro cara, eu estou com o livro dele aqui. Esse cara aqui, ele não é marxista, ele já é anarquista, tá? É o Noam Chomsky, e ele trabalha com a filosofia da comunicação também, mas ele dentro do espectro das teorias da justiça, ele se aproxima de um anarquista, tá? Ele é, de fato, um anarquista. E aí é muito interessante a forma como ele fala, né? Porque ele não vai acreditar em Estado, ele vai acreditar em outros tipos de processo, tá? Para a gente conseguir fazer a distribuição dos bens. O pessoal de Frankfurt fala muito desse aspecto, o marxismo. O pessoal da escola de Frankfurt. Mas, assim, o que os autores que
se desenvolveram a partir da teoria marxista, eles estão muito mais preocupados em distribuir o bem, tá? E falar para a gente como é que o bem vai ser distribuído e definir o que é esse bem, tá? E aí vai ser uma galera que vai dizer de forma muito evidente o seguinte, olha, a gente precisa definir quais são os bens, e os bens são os seguintes. A gente precisa de casa para morar, comida para comer, arte, cultura, lazer, escola, saúde, tá? Então, assim, eles vão ter um espectro bem amplo, tá certo? De coisas que é responsabilidade do Estado. E aí eles também vão estabelecer processos para isso. Só que percebam, para alguém que vem de uma tradição marxista, tá? Se o Estado tem que existir, então, no mínimo, ele tem que distribuir. E distribuir da forma mais igualitária possível, tá? Já para um liberal, o Estado vai fazer a distribuição de forma... E assim, gente, é dependendo do liberal, tá? O Estado ele vai fazer correção de desigualdades. Ele não vai deixar todo mundo igualzinho aqui, bonitinho, tá? Mas ele vai dizer, olha, ok, existem algumas injustiças que são inaceitáveis, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma correção e quando começar a corrida, esse pessoal aqui vai. O importante é que a gente não caia abaixo dessa linha, tá? E para os marxistas, vamos lá. Na visão estrutural de Aristóteles, justiça seria distributiva, se dá pela divisão dos bens e recursos comuns, devendo de acordo com a contribuição de cada ser. Pois é, isso, na verdade, Andressa, que agora é Farina também, na verdade, é aquela questão. O Aristóteles vai dizer a cada um segundo as suas necessidades. E cada pessoa também vai contribuir. E a lei é responsável por estabelecer esses processos. Tá? Então, pessoal, isso seria um embate, marxismo e liberalismo nesse primeiro momento. Só que aí tem uma outra corrente, que são os comunitaristas, né? E aí o bem para o comunitarista principalmente, são bens que, assim, estão muito apegados a uma visão de moral, tá? Por exemplo, o John Finnes, ele vai ter uma teoria, tá? Na verdade, o Finnes, ele é um dos autores mais profícuos dessa escola filosófica que seria o comunitarismo. Ele vai revisitar Tomás de Aquino e ele vai dizer, assim, ele vai falar um monte sobre o que são os bens da vida humana. E aí ele vai dizer que o Estado tem que garantir a vida. E aí ele usa isso como uma forma de proibir o aborto, por exemplo. Ele vai falar sobre a questão do casamento, que o Estado ele vai precisar proteger o casamento, e ele usa isso para dizer que o casamento gay não deveria ser. Enfim, o teor é moral. E aí a crítica do comunitarismo ao liberalismo, tá? Grosso modo, seria de que, olha, vocês não podem deixar o bem tão aberto assim, vocês não podem virar e dizer, eu não vou definir o que é bem, o que é importante que a gente valorize, tá? Eles vão chegar e falar isso para a galera do liberalismo. O que seria um erro, porque se eu transformo bens em direitos sem ampliar a capacidade produtiva, acaba gerando uma distorção na realidade. Bruno, tu pode contextualizar melhor tua fala, porque aí eu não entendi muito bem o que tu tentaste me dizer, tá? Gente, o chat vai subindo e vai subindo e vai subindo. Professor, eu vi um gato lá atrás. Pois é, ele tá deitado, bem aqui, assim. Ó, se vocês forem ver, ele tá aqui atrás. Ele não quer ficar no calor, tadinho. Tá? Então, pessoal, o comunitarismo, ele vai tentar fazer uma definição do que é o bem, mas o bem nessa discussão não vai ser um bem voltado para os direitos sociais como é na tradição marxista, tá? Olha, eu não acho que o capitalismo vai contra a teoria da justiça, tá? Tanto é que eu, Bianca, sou uma liberal do ponto de vista político.
Eu acho, inclusive, que o capitalismo, nesse caso, ele ajuda se você souber usar. O problema são as desigualdades, tá? Que elas vão se originar ao longo do processo. E aí o papel do Estado é, de fato, diminuir as desigualdades que são insuportáveis. O que é Ah, sim, mas tu estás perguntando na maioria dos teóricos. Só para esclarecer meu ponto, o que é uma desigualdade insuportável? É, por exemplo, você ter pessoas vivendo com menos de 1,25 dólares por dia. Entendeu? Cadê o Estado? Cadê os países que não estão fazendo políticas para tirarem essas pessoas da extrema pobreza? Entendeu? E, enfim, isso é uma discussão muito grande, a gente vai se aprofundar, lógico que se a gente estivesse na sala de aula física, eu poderia aprofundar muito mais, porque teria os seminários e tudo mais, mas é basicamente essa a ideia. Então, sim, na verdade, Pedro Henrique, não é que os comunitaristas eles são contra o capitalismo, é que para eles o bem não é somente um bem, ó, entendeu? O papel do Estado seria regular também a nossa vida moral, tá certo? O comunitarismo em si, ele vai ser o renascimento, é que nem um colega meu dizia, que o comunitarismo, na verdade, é como se fosse tipo assim, o moralismo da direita conservadora é um conservadorismo de esquerda. Pois é a regulação da vida moral. Então, por exemplo, casamento em John Finnes. Gente, para Finnes, o casamento é homem e mulher, pronto, acabou. Se você for gay, tá? E assim, eu tô falando muito a grosso modo, tá bom? Porque se eu fosse detalhar tudo, meu irmão, a gente não ia sair daqui, tá? Porque tem o Finnes, tem o Neil McCormack, que também vem com um tratado sobre todas essas questões. Tem o Ronald Dworkin, que inclusive ele está aqui comigo. Eu fiz uma mesa branca e eu invoquei. E assim, para vocês terem noção, olha o tamanho da obra final do Ronald Dworkin. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Ao todo, são mais de 700 páginas, são 750 páginas, tá? De 735 páginas, tá? Não é um Kindle humano, para com isso. Eu tive que ler isso aqui e eu quase morri para entender o que diabo que essa pessoa estava querendo me dizer. Mas veja bem, o Dworkin faz um passo extremamente usado aqui. Por que o nome desse livro é A Raposa e o Porco-Espinho, Justiça e Valor, tá? Porque o Dworkin, ele começa o livro com uma fábula grega, dizendo que a raposa sabe muitas coisas, mas o porco-espinho sabe uma grande coisa. E aí a justiça para os ouriços, segundo Ronald Dworkin, ela vai englobar uma série de coisas. Então, já no final da vida dele, Dworkin vai dizer que a justiça não é só... ela não se realiza só através de processos. Ele vai dizer que existe um núcleo duro, tá, da justiça. E aí, nesse livro, como vocês podem ver aqui, olha, não sei se vai ficar muito evidente para vocês, tá? Ele vai falar, por exemplo, de independência, interpretação, ética, moral e política, tá? Então, para Dworkin, uma teoria da justiça que seja, de fato, completa, robusta, vai levar em consideração tudo isso. Então, olha só o que o cara está falando. Por exemplo, no capítulo que ele fala sobre interpretação, porque Dworkin, na teoria do direito, ele vai ser um pós-positivista, tá? Ou, mais especificamente, né, porque pós-positivismo é que nem pós-punk, é um monte de coisa, tá? Você tem, tipo, Madonna e U2 é pós-punk, porque veio depois do punk, tá? Você vai ter o Dworkin como interpretativista. O que isso quer dizer? Que para Dworkin, essas questões do direito, elas se realizam a partir da interpretação dos julgados, tá? De forma bem resumida, tá, pessoal? Aí vamos ver aqui na nossa discussão. Só que, no caso, a doutrina social da igreja não seria obrigação, tanto que tem pessoas que nem conhecem a doutrina da sua própria igreja.
Na minha, por exemplo, católica, existe a doutrina na teoria, porque a galera ignora e cada um segue a sua vida de acordo com a sua própria moralidade. É, porque o Estado é laico também, né? Então não tem como a gente ter força coercitiva de lei. Na verdade, o Vaticano segue firme a doutrina social, em alguns países muito católicos ainda, onde rejeitam o comunismo e o liberalismo. Pois é, só que aí você esquece que o Vaticano ele é um país reconhecido pela ONU, né? Então não é um Estado laico. E é um país que, na verdade, o território dele é um quarteirão, mas tudo bem. Né? Mas é um país, né? A Santa Sé, tá? Então, quando Dworkin vai tratar disso tudo aqui, tá? Por exemplo, na ética, ele vai tratar de dignidade, livre-arbítrio e responsabilidade, que seriam os componentes da ética, tá? Quando ele fala, por exemplo, de política, ele vai falar de direitos e conceitos políticos, igualdade, liberdade, democracia e direito. Então, vocês conseguem entender que já no final da vida, esse senhor, ele já estava bem, né, ele já tinha uma visão completamente diferente. Dworkin era liberal na teoria da justiça. Ele vai ter um experimento mental super importante. Leilão de seguros e também o leilão de conchas, né, que utiliza conchas como recurso equiparável a dinheiro. E a gente utiliza isso para fundamentar o quê, gente? Para fundamentar a Previdência Social. O INSS, uma das justificações do Dworkin explica super bem. Podem acontecer coisas ao longo do caminho. A gente precisa de uma rede de seguro social para que as pessoas não entrem em estado de miserabilidade. E isso a gente vai ver melhor na aula sobre Dworkin, né? Tá? Então, eu acho assim, que isso, na verdade, seria muito en passant, um resumo do panorama das teorias da justiça que a gente tem hoje, tá? Assim, o principal que a gente está discutindo desde do século XIX até hoje, tá? Século XIX não, vai lá, século XVIII até hoje, certo? Os principais autores do século, tá? Do século XX, mas que no século XXI tem muita influência ainda, vão ser, com certeza, o John Finnis, tá? O Neil McCormick, representando toda essa escola do comunitarismo, certo? Dworkin, Rawls e Amartya Sen. Acho que para quem tem interesse em dar uma olhada nos libertários, né? O Nozick, com certeza, é o mais fino expoente do libertarianismo. O Noam Chomsky, ele vem, né? A gente ainda classifica ele mais perto dos liberais, mas ele, na verdade, assim, ele está entre os liberais e o pessoal que utiliza a teoria crítica do Marx, tá? Então, quem tiver interesse, pode dar uma olhadinha, que a obra dele é bem bacana também. E a gente conversa também um pouco sobre enfim, uma galera que bebe na fonte do Marx para defender, por exemplo, os direitos sociais, tá? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Sim, não? Alguma consideração? Não? Pedro? Eu quero que a senhora explicasse o véu da ignorância. Pedro, a gente vai ter uma aula só para o véu da ignorância. E aí, meu amigo, a gente vai surtar, pirar o cabeção, e vai ser uma aula bem bacana, porque eu já vou querer fazer uma apresentação para colocar bem bonitinho, com umas imagens para vocês entenderem, e aí depois a gente vem para uma discussão bem bacana. Tá, meninos? Deixa eu só ver aqui no pitch de vocês. A Geice gosta, a Geice pira, tá? A gente vai ter na próxima aula, e aí, gente, vocês vão brigar com a tia Bianca, mas não é para brigar comigo, tá? Na próxima aula, a gente vai ter a gente vai conversar sobre o Adam Smith. Aí vocês vão dizer, professora, mas no pitch tá John Walter. A professora de vocês, ela estava fazendo esse pitch com o olho aberto e o outro fechado de cansaço. E aí eu fiz essa
grande dessa besteira, tá, meninos? E aí vocês vão me desculpar de verdade, tá? É para estudar Adam Smith, se vocês já quiserem se antecipar um pouquinho, tá? Não é para ler A Riqueza das Nações todinha, mas se vocês quiserem, tá? Que semana que vem, porradaria invisível. Eu adoro esse tipo de comentário, meu Deus. Tá? Semana que vem, se vocês quiserem a leitura, tá? Vocês podem dar uma olhadinha na resenha de A Mão Invisível, mas aí eu vou explicar para vocês por que diabos a gente tem que entender Adam Smith quando a gente vai conversar teoria da justiça, tá bom? Ele tem uma influência dentro do pensamento liberal que é bem grande, por quê? Porque Adam Smith vai justamente falar sobre o poder dos mercados, né? Como os mercados vão conseguir alocar os recursos. E aí, querendo ou não, a gente acaba entrando um pouquinho em Marx, tá? Também para que a gente entenda quais são as críticas que são feitas aos liberais, tá bom? Criancinhas, estamos conversados? Tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu vou fazer um cronograma de gravações e aí vai aparecer assim. Eu não vou mais fazer tipo a aula da DI1TA, a aula da DI1TB, da DI2TA, da DI2TB. Eu vou fazer a gravação do conteúdo, tá? E aí, quando a gente for ver nas lives, a gente vai dar uma personalizada para a turma, tá? Porque, assim, imaginem que eu vou ter que falar. Eu já fazia isso, né? Só que eu fazia entremeado pela discussão. E aí, tu já pensou em ter que gravar 4 vezes o mesmo vídeo sem a discussão? Então, eu vou gravar um vídeo para as 4 turmas e colocar lá na playlist, tá? E aí, vocês vão lá, leem, né? Veem o conteúdo, vai ter já lá no nosso portal os PDFs, eu não sei quem é que viu, mas já tem alguns livros lá, né? Algumas coisas que eu já coloquei. E aí eu peço o seguinte, gente, para os coleguinhas, eu estou vendo que tem 23 pessoas online. Vamos dar aquela incentivada no coleguinha, não vamos parar de estudar. Deixa eu falar para vocês. Eu já estive numa situação muito parecida, em isolamento, num momento da minha vida. Não vou detalhar isso aqui agora, porque é uma longa história. E se a gente, eu nunca fui presa, tá? Se é isso que vocês estão se perguntando, tá? Mas eu já fiquei em isolamento e, assim, vocês não podem parar de estudar. Porque se vocês pararem, isso vai começar a afetar aqui, ó. E depois que afeta aqui, meu amigo, para voltar vai ser ruim. Não, Lucas, eu vou tacar o livro do Dworkin e você, se você falar de novo que você já desistiu, tá? Não, gente, ninguém vai pirar, tá? Ninguém vai pirar. É só vocês montarem uma rotina direitinho. Sabe aquela coisa que você nunca, 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 nunca conseguiu fazer, mas você sempre quis fazer? Pois é, agora é a hora. Viviane disse que está assustada. Viviane, eu vou te dar o exemplo da minha avó. Minha avó nasceu em 1921. Minha avó viu, ela nasceu 3 anos depois da gripe espanhola, mas ela viu as mulheres começarem a ter o direito a votar. Ela viveu a Segunda Guerra Mundial, ela dizia pra gente que quando ela ia pro cinema, do nada parava o filme e tocava sirene dentro do Cinema Olímpia, lá em Belém, e, tipo, ela tinha que ficar debaixo do assento. E aí, depois, ela conheceu o Barata, que era interventor durante a época do Getúlio Vargas, que era uma ditadura. Ela viveu a ditadura militar, ela viveu a Guerra Fria, tá, com a ameaça de bomba a qualquer momento, ela viu a queda do Muro de Brasil, o fim da ditadura brasileira, né, a ditadura militar, e ela viu o plano Bresser, o plano real, as torres gêmeas caírem, a Dilma ser impeachmentada, o Collor ser impeachmentada, ela viu o Bolsonaro ser eleito. E ela disse que ela nunca teve medo.
E ela nunca teve medo. E ela tinha 12 filhos para pagar com salário de professora, tá? E o meu avô, que era advogado, não ajudava, não. Então, se ela tivesse viva, né? Isso é só um vírus, né, meu filho? Eu, hein? Ai, ai, confia em Deus, Deus é mais. Indica livros e filmes para essa quarentena. Vamos lá, olha só. Aqui, Dançando com o Inimigo, tá bom? Melhor livro que vocês vão ver na vida de vocês. A história de uma bailarina judia que dançou com nazistas durante Auschwitz para sobreviver ao Holocausto, e ela sobreviveu, tá? Outro livro muito bom que vocês podem ler é esse aqui, Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, que foi ganhadora do Prêmio Nobel de Letras, que fala sobre os relatos dos sobreviventes de Chernobyl, do acidente nuclear, tá? Um livro muito bom, gente, esse aqui, ó, A Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda, que é sobre a Guerra Civil Espanhola, tá? Esse livro aqui é sensacional, é um livro que fala também sobre crise, tá certo? E é um livro lindo. Vocês têm que ler esse aqui, tá? Olha, um livro para os meninos que não querem perder o shape durante a quarentena, tá? Esse aqui, gente, olha, esse tipo de livro eu também tenho aqui, Malhar, Secar, Definir. Melhor livro do mundo se você não quer voltar a ganhar aqueles quilinhos a mais, tá? Eu estou tentando fazer com que ele funcione para minha quarentena. Só que o preço da carne está pela hora da morte, né? Então, esse povo aí de academia, eles gostam, né, de comer proteína. Então, é isso, gente. Eu acho que seriam algumas indicações. Tem outros aqui. Ó, esse aqui também é imperdível, tá? Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Muito bom. Quem já assistiu Blade Runner, esse aqui é o livro que Lucas, pelo amor de Deus, é para ficar em casa. O que você não entendeu, meu filho? Tu sabes o que esse vírus faz com o pulmão da pessoa? Se tu tiver síndrome aguda respiratória, que é o último estágio da doença, ele corrói todos os alvéolos pulmonares e teu pulmão enche de sangue, tá? Então, assim, por favor, fique em casa, porque você não tem anticorpos para esse vírus. Ninguém tem. É por isso que é tão contagioso, porque é um vírus novo, tá? Então, gente, isso seria basicamente as minhas indicações de leitura para vocês não ficarem tão ociosos assim durante a quarentena, tá? Vai orar, vai rezar, faz yoga, tá? Eu tô indo sozinho. Gente, boa sorte, tá? Lucas, principalmente para você, que Deus te proteja, porque só Ele pode te proteger depois dessa informação. Beijo, a gente vai se falando. Bolsonaro já mandou voltar tudo normal semana que vem. Meu amor, quem é Bolsonaro na fila do pão? Tá? Eu acho, inclusive, que ele está com o vírus, tá? E se eu fosse você, eu não iria na onda do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele não sabe nem da vida dele, tá? Beijos, crianças. Vou encerrar aqui. Para essa... Bolsonaro é corno. Eu vou me abster de falar.